Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Eu também estou. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, no Evangelho segundo escreveu São João, João capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 13. E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Diga comigo, fonte. Mais uma vez. Capítulo 7 do mesmo Evangelho. 3 capítulos à frente. Versículo de número 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Diga comigo, rios. De novo, rios. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Acho que tem alguém perfumado aí. Isso, segure a mão da criatura, aperte com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal nessa noite? Vamos orar então. Senhor, mais uma vez nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, dando a Jesus um lindo glória a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é eterno. Quem está preparado para ouvir uma mensagem que vai te colocar de pé na presença do Eterno? Então fale assim para o seu irmão: está preparado aí? Diga, aperte o cinto, porque nós vamos decolar na presença de Deus aqui. Só quem pode dê um grito daquele jeito que só vocês sabem. Isso anima o pregador. Roberto, seu teclado só um pouquinho mais baixinho, tá bom? Eu li com os irmãos nesta noite 2 textos do Evangelho segundo escreveu São João. Em cada um dos textos, eu pedi para que os irmãos repetissem uma palavra. No primeiro texto, a palavra em destaque foi a palavra, quem se lembra? Fonte. E o segundo texto, a palavra foi? Não ouvi? A primeira? A segunda? A primeira? A primeira? A segunda? Perfeito. Essa igreja inteligente é outra coisa, né? Guarde essas 2 palavras no seu coração, porque nós vamos trabalhar com elas daqui a pouco. Antes, porém, permita-me aqui trazer vocês a memória, a lembrança do texto bíblico primeiro que eu li. O Senhor Jesus estava naquela sua caminhada pela terra, naquela sua grande cruzada evangelística, estava montando, compondo um colégio apostólico. E o seu colégio crescia assustadoramente. E aprove a ele escolher, no meio do seu colégio apostólico, 12 homens,
a quem ele a princípio chamou de discípulos e depois os consagrou a apóstolos. São esses 12 homens que Jesus vai agora, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, dar a eles uma lição que eles nunca mais vão esquecer. Imagine vocês que o Senhor está andando por aquela terra quente e poeirenta da Palestina antiga, e como ele é rabi, rabino, raboni, essas 3 palavras significam mestre, professor, e a palavra discípulo significa aluno. Não sei se vocês sabiam disso. Então, quando alguém chama Jesus de rabi, de rabino ou de raboni, está chamando ele de professor. E quando ele chama alguém de discípulo, está chamando de aluno. E as aulas do Senhor nem sempre eram paradas. Às vezes ele sentava com as pessoas, às vezes ele ia para o alto de uma montanha. Teve um dia que ele teve na sua frente 15 mil alunos na sua escola profética. Mas a maioria das aulas que ele dava para eles eram aulas práticas, porque na mente de Cristo, para os seus discípulos, melhor do que eles ouvirem, eram eles verem o ato. Aqui no capítulo 4, está o Senhor saindo de uma terra, indo para uma outra terra, e empreender uma grande reunião evangelística. Eu vou pintando um quadro e quero que vocês vão desenhando ele comigo, tá? Vai imaginando a cena. Está vindo então por aquela terra poeirenta o Salvador, o nosso Cristo. Na frente dele, 12 alunos. Esses 12 alunos vinham sempre na frente para abrir caminho. Era costume daquela época que os mestres andassem um passo atrás, sempre com a mão para trás, em meditação. Olhando, os mestres tinham sabedoria acima da média, eles viam ensinamento nas nuvens, nos pássaros, nas árvores. Então, quando ele absorvia o ensinamento, ele dava aos seus discípulos. O Senhor está caminhando com eles. O destino deles era uma terra onde as pessoas mereciam ouvi-lo. Mas no meio do caminho vai acontecer algo que vai levar Jesus para uma terra onde, segundo os judeus, essas pessoas não mereciam. Não mereciam ouvi-lo, não mereciam vê-lo, não mereciam receber nenhum tipo de bênção. Na terra de Samaria, também chamada de Samária. E bem na terra de Samaria, havia uma cidade ali onde o Senhor Jesus iria fazer um grande milagre. Jesus está caminhando, os discípulos estão à frente. A estrada é uma vicinal. E perto daquela cidade, a cidade de Sicar, havia uma bifurcação. Falo isso porque eu estudei os textos, estudei os livros, estive lá. Uma bifurcação. A estrada está vindo, pastor Washington, em caminho reto. De repente ela abre para a esquerda. Nos tempos antigos havia uma placa ali indicando que à esquerda estava a cidade de Sicar. E o caminho reto daria a eles a oportunidade de atravessarem todo o lado da terra de Samaria. E eles não pisariam em Samaria e chegariam então no seu destino final 2 horas ou 3 horas depois. Mas aprove a Deus fazer com que enquanto eles caminhassem, imagino eu, os discípulos passaram e olharam o nome Sicar, Samaria. Eles nem questionaram o Salvador. Eles sabiam que aquela terra era uma terra de samaritanos. Diga comigo, samaritanos. E para os judeus, os samaritanos não eram gente. Havia uma guerra, uma rixa, uma briga entre judeus e samaritanos. Interessante que depois que você conhece a Bíblia, você fica escandalizado. Porque samaritanos e judeus eram irmãos de sangue. Todos eram filhos de Abraão. Só que os samaritanos eram filhos de Abraão, só que misturados com outros povos. Não eram judeus 100% judeus. Eram filhos de judeus que casaram com os amorreus, com os heteus, os girgazeus, os heveus. E então nasceram filhos de Abraão, só que os judeus tinham preconceito com os samaritanos, porque eles eram meio irmãos, por assim dizer. E aprove, num tempo muito antigo, antes, centenas de anos antes de Jesus, em uma das festas dos judeus, na festa do Pentecoste, dos 50 anos em que a terra precisava parar por um tempo para que ela descansasse, onde o próprio edito foi dado pelo grande Moisés, que instalou para eles esta festa no alto das montanhas. E no alto das montanhas, quando os judeus se reuniam nessa festa, eles salmodiavam, eles cantarolavam, e eles oravam e adoravam o Senhor. Conta a história que num belo dia de uma festa dessa, um judeu estava salmodiando, e ele então disse: Deus é Deus de Israel, e tem que ser adorado em Jerusalém. E todos deveriam dizer: bendito seja o Senhor. Mas ao invés de dizerem bendito seja o Senhor, um homem, um ser se levantou e disse: não,
Deus tem que ser adorado no alto da montanha. E esse que disse isso era um samaritano. Era para esse que estava salmodiando ignorar ele e continuar o seu salmo. Mas como era um judeu ortodoxo, ele gritou: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. Era para o outro ter ficado quieto, mas o outro insistiu: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque no alto da montanha Moisés declarou a Israel a festa do tabernáculo e as festas sagradas, inclusive essa do Pentecoste. Era para terem parado com essa rixa, mas o outro insistiu dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem 12 portas sagradas e santas. E o outro deveria ter ficado quieto, mas não ficou, e insistiu: Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi aqui que as pedras dos 10 mandamentos foram lavradas pelo próprio dedo de Deus. E essa briga continuou interminável. E por causa disso, e somente disso, judeus e samaritanos romperam a amizade, a comunhão e até a irmandade. Eles não só se separaram, criou-se tanto ódio no coração deles, que mulheres judias passaram a se vestir diferente das mulheres samaritanas. Os homens judeus passaram a se vestir diferente dos homens samaritanos. Por quê? Para que ninguém que caminhasse pelas ruas e olhasse um judeu, porque judeu sabe como se veste, judia sabe como se veste, não cair no erro de cumprimentar alguém dizendo bom dia, e o outro não era judeu, era samaritano. O ódio que criou dentro do coração deles foi tão grande, que por centenas de anos perdurou. E Jesus está caminhando com 12 judeus. Esses 12 judeus viram a placa Samaria, e eles nem pensaram duas vezes, caminharam reto. Qualquer um caminharia reto, não quem conhece aquela terra. Porque se eles entrassem por aquela placa, porque eu fiz esse caminho, você atravessaria a terra inteira de Samaria e chegaria do outro lado da vicinal, sem ter que dar uma volta de quase 3 horas pelo caminho. Aquele caminho era um atalho que daria a eles o direito de encurtar 2 horas de estrada. Mas os judeus, santos como eram, prefiro caminhar 2 horas, mas não piso em terra maldita. Prefiro caminhar em 2 horas, mas não piso em terra de gente que não é santa. E por causa disso os discípulos continuaram caminhando. Digo eu, não a Bíblia. Quando passaram por ali, um começou a dizer para o outro: aqui é a terra dos adoradores da montanha. E os outros dizendo: aí é a terra das mulheres, aquelas roupas esquisitas. Aí é a terra daqueles homens assim. Estava muito bem, até que alguém resolveu perguntar para Jesus o que Jesus achava. E quando foram perguntar para Jesus, tomaram um susto. Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar. Jesus não estava mais atrás deles. Perderam Jesus de vista. Quando perderam Jesus de vista, é que Jesus não tinha falado em arrebatamento ainda. Eles achavam que Jesus tinha sido arrebatado. Eles pararam e voltaram pelo caminho. Só tinha um caminho por onde Jesus deveria ter ido, e era por aquela placa. Mas eles não acreditavam que Jesus, sendo judeu, filho de judeus, da descendência de Davi, que ele quebraria a lei dos judeus, que ele pisaria numa terra maldita, que ele entraria numa terra onde ninguém adorava como eles adoravam. Mas eles foram obrigados a recuar, e quando chegaram naquela placa, olharam ao longe, entrando pela terra maldita, Yeshua. Jesus estava entrando na terra dos amaldiçoados. Jesus estava entrando na terra dos adoradores da montanha. Jesus estava entrando na terra dos adoradores esquisitos. E os discípulos só tinham 2 coisas a fazer: resolver rápido. Ou eles continuavam sendo judeus puros e andavam pelo caminho sem Jesus, e lá na frente só Deus sabe o que ia acontecer, porque 3 horas de distância você pode perder a pessoa para sempre. Ou eles engoliriam o seu orgulho, esqueceriam os ensinamentos e entrariam na terra atrás de Jesus. Deixa eu perguntar para você: se fosse você lá, o que você faria? Pense. Você aprendeu a vida toda desse jeito: não entre ali, seus pais te ensinaram, seus líderes ensinaram, todos te ensinaram, não faça. E agora aquele que você está seguindo entrou dentro da terra. Você tem 2 opções: ou segue ele, ou vai sem ele. Só que sem ele é perigoso. Você pode não aprender mais nada. E andar com ele também é perigoso, porque ele vai te levar por uma aventura. Caminhar com Jesus não é para qualquer um. Caminhar para Jesus só com quem tem vontade de descobrir coisas novas e
e ver coisas que os olhos naturais não viram. Se eu pudesse voltar no tempo com o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu teria feito aqueles dois judeus, irmãos de sangue, o samaritano e o judeu, parado na briga. Eu ia pegar na mão de um e do outro e falar assim: vocês dois estão certos. Você pode adorar a Deus aqui em Jerusalém, você pode continuar adorando a Deus aí na montanha. Não importa onde você adore. O que importa é que você adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém até aqui? Parece uma história estranha, né? Mas essa história acontece até os dias de hoje. Lá na minha terra, na minha cidade onde eu moro, em Orlândia. Vocês moram em Orlando, eu moro em Orlândia, viu? Quase igual, né? Aí lá em Orlândia, na terra onde eu nasci, teve um episódio, pastor Washington, que mexeu com as igrejas, que todas as igrejas souberam. Duas irmãs se encontraram num ponto de ônibus e elas não se conheciam. Embora a cidade fosse pequena, né, tem vários bairros e elas não se conheciam. Mas uma sentou do lado da outra esperando o ônibus chegar. E o crente de verdade, ele não precisa falar para ninguém que ele é crente. Tem algo nele que mostra que ele é crente. Tem algo que identifica ele. E uma olhou para a outra olhou para uma, não conseguiram ficar incomodadas. Aí uma não aguentou e disse assim: a senhora é crente, né? Ela falou: graças a Deus. Ela disse: eu também sou, glória a Deus. Ficaram em pé, deram um abraço, deram 3 beijinhos e era para parar aí. Ao invés de sentar, ela falou: bom, já que somos crentes, então, uma esticou a mão e disse: a paz do Senhor, a outra disse: a paz de Deus. Já começou a confusão. Uma paz de Deus, outra paz do Senhor. Já sentaram, se afastaram na hora. Um rosto virou para cá, outra para lá. Daqui a pouco uma não aguentou e disse assim: eu estava mesmo reparando na sua roupa. A senhora com essa saia para cima do joelho aí, com esse brinco na orelha, a senhora só pode ser daquela igreja ali, né? Ela falou: meu Deus, ainda tem dom de revelação. Sim, eu sou daquela mesma, mas eu acho que o dom me pegou também, viu, irmã? Falei: por quê? Porque eu também estou vendo a senhora com a saia, a da senhora já é um pouquinho mais longa, né? O cabelo comprido, a saia comprida, com essa língua comprida também. A senhora só pode ser daquela outra ali, né? Parece piada, mas não é. A pergunta que eu fico é: precisava disso? Se só existe um céu, só há um lugar, só há um Salvador. E às vezes por conta dessas coisas nós vamos nos segregando, nos separando e vivemos dentro de uma bolha. Jesus quis tirar os discípulos de dentro de uma bolha e mostrar para eles que era muito mais profundo o conhecimento de Deus do que eles sonhavam. Então Jesus fez de propósito, ele entrou naquela terra para mexer com a cabeça deles. E eles eram alunos. O aluno, se quiser aprender, tem que seguir o professor. E lá vai 12 homens pela primeira vez na vida, em anos. A maioria deles tinha a idade de Jesus, entre 20 e 30 anos de idade. Pela primeira vez, morando do lado daquela terra, eles pisam na terra maldita. Pode imaginar o arrepio que eles... Alguém deve ter tido vertigem ali. Meu Deus, como é que eu faço? Eu aprendi a vida inteira sobre isso. Eles estão andando na terra maldita pela primeira vez. Eles não sabem o que fazer depois que eles pisarem lá. Se tem que contar para alguém, se tem que ir lá na igreja, se tem que ir lá no judaísmo e se purificar, se tem que apresentar um par de rolinhas, um par de pombinhos para se santificar. Eles estão entrando na terra maldita. Estão seguindo Jesus. Eu queria que você tirasse o olhar deles agora, porque estão tudo bravos, e olhasse para Jesus lá na frente. Tenta ver Jesus. Eu imagino Jesus querendo rir, pastor Washington, porque Jesus sabia onde ia dar aquela história. Eles não tinham noção, mas Jesus sabia o que ele queria ensinar a eles. E quando eles se aproximam de Jesus para passar à frente dele, eles dão de cara com uma outra placa. E a placa indica, esquerda, Poço de Iacov. Poço de Jacó. Quando eles veem aquilo, a raiva deles desaparece e o coração deles começa a acelerar. Eles começam a ficar eufóricos. E Jesus diz para eles: meninos, eu estou com sede, vamos aí no poço. E eles vão na frente. E quando eles chegam na frente daquele poço, aquele buraco feito no chão, eles ficam ao redor do poço. Eu quero que você veja, 12 homens mais Jesus, 13 homens olhando para dentro daquele poço, sentindo o cheiro de terra molhada, ouvindo barulho de águas vivas, porque águas vivas se movem. Naquela terra seca, árida, ao redor não tem nada, só tem no meio daquele buraco, naquele deserto, aquele poço. Ele não tem nada perto dele, é no meio da areia, porque aquele poço não é um poço normal, é um poço milagroso.
Deus deu aquele poço a Jacó quando ele estava indo procurar o seu irmão para se acertar com ele, e ele estava morrendo no meio do caminho. A Bíblia diz que não havia água, nem para ele, nem para os seus filhos, suas esposas, seus animais e seus empregados. E Jacó se apartou e foi orar, dizendo: o Senhor me trouxe aqui para morrer. O Senhor disse: pegue uma pá e cave na areia do deserto. E Jacó cavou, e no meio da areia do deserto ele encontrou águas que perduram até os dias de hoje. Milagre no meio do deserto. Os discípulos de Jesus, se preparem, porque agora nós vamos começar a entrar em revelação profunda. Os discípulos de Jesus estão olhando para o poço, eles não estão acreditando, eles estão vendo pela primeira vez, eles estão sentindo o cheiro da terra molhada, eles estão emocionados. Eu imagino um acotovelando o outro, dizendo: era verdade, a minha mãe contou essa história, a minha avó contou para minha mãe a história, a minha bisavó contou para minha avó essa história, a minha tataravó contou para minha bisavó, que contou para minha mãe, que contou para mim. A história de Jacó era verdade. Eu achava que era só uma lenda, porque eu só ouvi falar. E agora eles estão ao lado de Jesus. Eles não estão ouvindo falar, agora eles estão vendo. Olha a revelação de Deus. Quem caminha ao lado de Jesus sem questionar, corre o risco de ver aquilo que até hoje só ouviu falar. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quem caminha com Jesus e quer aprender com Ele, receber coisas profundas dele. Quem não vem para a igreja no automático. Sabe o que é vir para a igreja no automático, né? É você vir para a igreja porque você não tem para onde ir. É você vir para a igreja porque está viciado em vir no culto. Muitas pessoas vêm para a igreja, o corpo biologicamente falando, o corpo pede a igreja, mas quando entra aqui dentro não consegue se aprofundar. A pessoa entra na igreja, mas não consegue entrar no culto. A pessoa entra na igreja, coloca o corpo pesado na igreja, trouxe a oferta, mas ela não sente nenhum arrepio pela coluna dela. E se fosse uma igreja reformada, eu entenderia. Se fosse uma igreja tradicional, eu entenderia. Mas é uma igreja pentecostal. Um pentecostal que entra numa reunião como essa, não consegue sentir nada, não consegue absorver o ambiente, não consegue entender que esse lugar aqui não é mais Orlando, que aqui são as regiões celestiais. Se você veio para esta festa apenas para uma mera reunião, aqui não é o seu lugar. Mas se você veio aqui porque você está caminhando ao lado de Jesus e você está cansado de só ouvir falar, vou te dar a revelação de novo. Se você está cansado de só ouvir falar em milagre, de só ouvir falar que Deus faz, que Deus cura, aqui é o lugar. Porque aquele que só ouviu falar corre o risco de ver nesta noite o Senhor Deus operar sobre a sua vida. Se alguém quer nisso, dá mais um grito de glória a Deus daquele tamanho. Jesus está ensinando a eles que religiosidade mata, que religiosidade rouba das pessoas a oportunidade delas conhecerem coisas novas, as tranca dentro de uma bolha e impede elas de conhecerem profundamente o seu Deus. Eles estão lá emocionados, mas o ensinamento não era esse. E eu imagino Jesus quebrando aquele momento, fazendo assim, e todo mundo olhando para ele. Gente, eu vim aqui porque eu estou com sede. Vocês estão também? Eu estou com sede. Alguém pode matar a minha sede? E a hora da vergonha. Pergunte por quê? 12 homens que andaram ao lado dele por mais de 3 anos não tinham condições de matar a sede dele. Eles andavam com espada na cintura para arrancar a orelha de qualquer um que cruzasse o caminho de Jesus. Estavam dispostos a matar e morrer por Jesus, mas não tinham como servi-lo num copo de água. Ah, Jesus. Olha Jesus falando. Do que adianta ser membro de uma igreja há 20, 30 anos, vir para a igreja todo dia e você chegar aqui dentro e não conseguir sentir a presença dele ou dar a ele pelo menos um sentido da sua adoração? Eles não estavam preparados. E aqui eu aprendo uma coisa: não adianta andar com Jesus despreparado. Você tem que andar com ele preparado para receber algo e estar atento para absorver aquilo que pode caminhar ou acontecer na hora do culto. Você tem que estar ligado.
Mas não é só ligado, tem que estar ligado e funcionando. Eita! Como assim, pastor? Quem aqui tem televisão na sua casa? Levante a mão para ver. Tem uns que não tem, é da Assembleia, no roxo mesmo, daquele. Tem televisão? Quem aqui, quando desliga a televisão, percebe que fica uma luzinha vermelha acesa lá? Quem já viu isso? Mas você não desligou a televisão? Se desligou, por que aquela luzinha continua acesa? Pergunte para mim, por quê, pastor? Olha que interessante. Não basta estar ligado. Você tem que estar ligado e funcionando. A televisão está ligada na energia, mas ela não está funcionando. Mas ela está ligada, o cabo dela está na energia. Só que para ela funcionar, você tem que pegar aquele controle remoto. E no controle remoto tem uma teclinha que tem um nome muito interessante. É Power. É esse nome, não é? Vocês sabem mais que a gente do Brasil, que significa Power. O que é Power? Não ouvi? Poder. Está lá Power. Aí quando você pega aquele controle e aperta Power, a televisão que está ligada funciona. Eu tenho certeza que todos aqui estão ligados. Estamos ligados na mesma videira. Jesus é oliveira e nós somos o jambuzeiro. Estamos ligados na videira. Só que tem uns que não estão funcionando. Estão ligados, mas não estão funcionando. A minha oração é que Jesus pegue o controle remoto e aperte para você, e aperte Power. Poder sobre ela, poder sobre ele, poder sobre aquele outro. E aí, além de estar ligado, você vai estar funcionando. Isso vale um glória a Deus bem alto. Eles estavam ao lado dele, amavam a ele, mas não conseguiram matar a sede dele. E quando Jesus percebeu que eles ficaram envergonhados, não era essa a intenção dele, ele não queria envergonhá-los, ele disse: aqui na frente tem uma cidade chamada Sicar. Acelerem o passo, entrem na cidade, encontrem um lugar para repouso, peçam água para lavar os meus pés e para beber, e preparem comida. Eu vou ficar aqui sentado. Enquanto vocês dormiam essa noite, eu orava. Então eu estou mais cansado que vocês. Eu vou me sentar nesta pedra, debaixo deste zimbro, e vocês caminhem na cidade e preparem caminho. Eu encontro vocês lá na frente. Os discípulos vão para um canto, se confabulam e chegam à seguinte conclusão: a gente não pode deixar ele sozinho. Ficou um ali com Jesus. Somente um ficou. Quem sabe quem foi? Ninguém sabe. É só usar a inteligência. Quem contou a história? Não ouvi. Pronto, então finge que você não sabe. Ficou um ao lado de Jesus. Qual era o nome dele? João, tá vendo? Foi João que escreveu a história, ninguém mais escreveu. Por que João escreveu? Porque ele ficou ali. Ele era o discípulo com quem Jesus tinha mais afeição. Os discípulos entenderam: João, fica aqui com Jesus e nós vamos na cidade. João ficou ali em pé, uma espécie de guarda-costa, braço cruzado, e Jesus sentado ali, mexendo os dedos, debaixo de um zimbro, e ali na frente o poço, mas não tinha como pegar água. E 11 homens vão pela estrada fora para irem às terras de Sicar. Quando eles estão já a uma certa distância, eu imagino eles olhando por cima do ombro e não vendo mais Jesus. Pode imaginar o diálogo deles? Um olhando para o outro e dizendo: a gente está ruim, hein? Nós deixamos tudo para seguir o homem. O homem dá tudo para nós. Por causa dele a gente encontra lugar para pousar. As pessoas dão comida para nós, dão tudo. Ele faz milagres, ele dá ensinamento. E a primeira vez que ele pede uma coisa para nós, a gente não consegue dar para ele um copo d'água. Está na hora de melhorar a nossa fé. A gente é capaz de morrer por ele, matar por ele, a gente não consegue matar uma necessidade dele. Eles estão conversando, e no caminho contrário vem vindo uma mulher. Vem vindo uma? Quando aquela mulher passa perto deles, eles ignoram ela. Mas quando ela está bem longe, eu imagino todo mundo olhando para trás. E eles olhando um pouco, dizendo assim: não vai prestar. A vontade deles era voltar. Porque quando eles olharam para aquela mulher, duas coisas chamou a atenção neles. Primeiro, o cinto que ela usava. O cinto dela identificava ela como samaritana. E judeu não conversa com a samaritana. Mas a segunda coisa chamou mais atenção ainda. Ela tinha nos ombros um cântaro. Ela tinha como tirar água do poço. Eles não tinham, mas ela tinha.
E aí eu vou fazer aqui uma comparação, eu espero que ninguém se escandalize. Quem conhece a história da mulher samaritana, porque os crentes aqui conhecem a Bíblia, vão se lembrar do diálogo dela com Jesus mais tarde. Jesus falou: me traz o seu marido. E ela falou que não tinha marido. E Jesus disse o que para ela? Você teve quantos? 5. E o que você tem agora? Se não é dela, era de outra. Essa mulher era uma prostituta de luxo. A famosa destruidora do lar. Lá na minha terra, no interior de São Paulo, o apelido é Kenga. Aquela mulher que as mulheres têm medo dela, porque a aparência dela, a beleza dela, envolve qualquer... Tem um espírito de pombagira dentro dela. É essa mulher que está indo falar com Jesus. Então veja só, vindo de Samaria, uma prostituta, sim ou não? Uma mulher que teve 5 homens e que tinha agora não era dela, sim ou não? Uma mulher pecadora, sim ou não? Uma mulher adoradora da montanha, sim ou não? E indo para a terra da mulher, 11 homens escolhidos, sim ou não? Especiais, sim ou não? Discípulos, sim ou não? Apóstolos, sim ou não? Santos, sim ou não? 11 santos não puderam matar a sede de Jesus. Mas uma prostituta, aleluia, uma pecadora, uma mulher de vida duvidosa, ela tinha como matar a sede dele. Isso não choca você? É Jesus tentando ensinar para eles que religiosidade não é o topo, que mais do que o que Deus procura no homem, que ele buscar uma vida de santidade, ele encontrar um coração que o ame, que o deseje, um coração preparado para dar a ele aquilo que ele quer. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu me lembrei que eu estava pregando em Ribeirão Preto, quando eu era garoto, ainda tinha uns 14 anos de idade, numa praça pública, a gente chamava de culto ao ar livre. Eu estava pregando em cima de um lugar onde ficava a bandinha da praça, um coreto. Alguém lembra de coreto aqui? A gente colocava uma caixa de som lá, e eles me colocavam para pregar, não é porque eu pregava bem, é porque eu era desse tamanhozinho, eu sofria de inanição, e usava uma gravatinha de crochê, que ia até quase perto do joelho, e eu falava muito rápido, as pessoas paravam para me ouvir, porque eu era criança, porque eu era pequeno. E eu lembro que eu estava pregando assim, com aquela eloquência, os irmãos ali esparramados na praça, e quando eu fiz o apelo, eu escutei um grito, e todo mundo escutou. Nós olhamos para o lugar de onde veio o grito. Na esquina da praça tinha um bar, e o bar era um prostíbulo, e tinha uma mulher, ficou na porta do bar me ouvindo pregar. E quando eu fiz o apelo, o Espírito Santo tocou nela. Ela deu um grito e veio correndo. Ela veio para frente do coreto, e quando ela chegou na minha frente, chorando, aqui a maquiagem dela borrou tudo, ela estava seminua. Ela caiu de joelhos, enfiou a mão dentro do sutiã dela e arrancou um maço de cigarro e jogou em cima do altar. Quando ela fez isso, e ajoelhada, dava para ver as vergonhas dela. Ela começou a chorar de um tanto, daqui a pouco ela deu um grito e começou a falar em línguas estranhas. Quando ela começou a falar em línguas estranhas, eu era muito criança, eu vi aquilo, eu senti Jesus. Naquela mesma hora, eu vi 2 irmãs do círculo de oração que estavam ali orando por nós no culto, saíram andando, vieram andando perto daquela mulher e botaram a mão na cabeça daquela mulher e começaram a gritar: sai dela, demônio, sai dela, demônio. E eu fiquei esperando o resultado. Essa mulher vai ficar endemoniada, mas a mulher não ficou endemoniada, ela continuava orando em línguas, e aí as irmãs agarraram: sai dela, sai dela. E eu aqui de cima falei: o que está acontecendo, irmãs? Ela disse: você é criança, você não entende disso. Mas não entendo do quê? Ela disse: isso não é o Espírito Santo, é demônio. Eu falei: como a senhora sabe? E uma delas disse: o Espírito Santo não entraria num lixo desse. Eu queria ter, naquele tempo, o conhecimento que eu tenho hoje. Eu ia chamar aquelas senhoras num canto, ia falar para elas orarem um pouquinho mais. As pessoas julgam as pessoas. Aquela prostituta tinha mais condições de adorar Jesus do que aquelas minhas 2 irmãs, que passaram a reunião inteira ali, disseram que estavam orando, mas eu não vi elas chorarem, não vi elas darem glória a Deus, não vi elas falarem nada. Mas aquela prostituta no bar foi atingida. Fim do culto, fomos conversar com ela, criada dentro da igreja, se desviou, porque cortou o cabelo e o pastor excluiu ela.
Ficou 6 meses sem poder cantar na mocidade, se sentiu humilhada. O pastor dizia de púlpito: nem cumprimente com a paz do Senhor. Ela acabou caindo no mundo e virou uma prostituta. E ali ela estava voltando. E ao voltar, 2 mulheres sagradas e santas vieram falar que ela era um lixo e que o Espírito Santo não podia pousar sobre ela. Caminhar com Jesus é muito mais profundo do que religião. Caminhar ao lado de Jesus é sentir a glória dele e perceber que ele é muito maior do que tudo e muito maior do que todos nós. E o amor dele está aqui dentro. Porque eu estou vendo gente chorar. De alguma forma Deus está tocando as pessoas, porque a palavra dele é viva. Aquela prostituta caminhou e os 11 foram embora. Quando ela chegou lá no lugar, ela não era boba. Aquela mulher samaritana, ela olhou e viu 2 homens ali. Só que não eram homens normais, eram judeus. E um deles dava medo nela. Pergunte por quê? Porque ele usava uma roupa branca, uma estola sacerdotal branca. Porque Jesus era um doutor da lei. Jesus era tido como um mestre em Israel, como um sacerdote. Ele usava roupa branca. Isso dava a ele o direito de ser um mestre. Quando ela viu aquele homem, ela, como samaritana, sabia que homens santos recebiam revelação de Deus. Quando ela viu aquele Jesus, ela ficou com medo dele. Vai que o Espírito vem sobre ele e revela quem ela era, os pecados dela. E se ele recebesse a revelação, ele poderia mandar matá-la. Porque se o sacerdote falasse para qualquer pessoa, mate, e gritasse imundo, a pessoa era apedrejada na hora. Quem lembra da mulher pega no ato de adultério da Bíblia? Sabe qual foi a sorte dela? Que antes de levarem ela para o doutor Nicodemos, encontraram no meio do caminho o doutor Jesus. E o doutor Jesus disse: quem não tem pecado? E o que aconteceu? Ninguém atirou pedra nenhuma. Eu também achei. E se eu te contar que jogaram uma pedra nela? Bora meditar? Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira. Tinha uma pessoa ali que não tinha pecado. Sim ou não? Quem não tinha pecado? Ele disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus atirou uma pedra sobre ela. Na verdade, ele se atirou em cima dela, porque ele é a pedra de esquina. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha de Meribá, que mata a sede de qualquer pessoa. E só para os desavisados, a rocha está aqui nessa noite. Se alguém tiver sede, é só beber dela. Ele se atirou sobre ela em amor, em alegria, e abraçou-a e disse: vai, não peques mais. Olha que coisa linda. Ele veio para pegar aquilo que ninguém queria. Aquela mulher está olhando para Jesus e para João. Ela percebe que os dois são judeus. Então ela faz tudo muito rápido. Ela ajoelha, tira debaixo do cinto dela uma corda, tira o cântaro do ombro, amarra a corda no gargalo do cântaro e solta o cântaro dentro do poço. Quando o cântaro bate nas águas, barulho de águas em movimento, aí a mulher começa a içar, a erguer o cântaro. E quando o cântaro sai de dentro do poço, ele sai vertendo água fria, água cristalina, água que mata a sede de qualquer moribundo no meio do deserto. E quando Jesus vê aquela água, ele não se faz de rogado. Jesus quebra a lei. Ele quebra a religião. Porque a religião diz que judeu não conversa com samaritano. E Jesus diz: senhora, me dá um pouco dessa água, porque eu tenho sede. E nesse momento, aquela mulher perdeu a maior chance da vida dela, que era dar água para o dono de todas as águas. Ela não deu água a ele, ela brigou com ele. Ela olhou para ele e disse: como sendo tu, homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Eu vou interpretar o texto, espero que ninguém se escandalize. Ela tocou em Jesus de 2 formas, ela alfinetou ele em 2 partes. Primeiro, chamou ele de homem, e segundo, de judeu. Quando ela disse: como sendo tu homem,
ela estava tocando na virilidade dele, dizendo assim: nenhum homem que tenha vergonha na cara conversa com outra mulher que não seja da sua família. Segundo, judeu. Ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá. Judeus naquela época eram chamados de hebreus. Ela chamou ele de judeu por causa da roupa branca dele. Ele era líder da religião judaica, do judaísmo. Como sendo tu homem religioso, é o que ela está dizendo. Não conhece a sua religião que proíbe que você fale comigo? Aquela mulher achou que Jesus era mais um daqueles homens que cruzaram o caminho dela, porque todo homem que cruzou o caminho dela levou ela para a cama. Todo homem abusou dela. Todo homem que cruzou o caminho dela tratou ela como se fosse um objeto, um pedaço de carne, amostra. Possivelmente líderes religiosos de Samaria fizeram isso, porque ela não respeitou a roupa branca de Jesus, porque Jesus falou com ela primeiro, então ela se achou no direito de atacá-lo. Possivelmente ela vinha de uma religião onde as pessoas tinham aparência, mas não viviam. Eram santos ao pregar, mas quando estavam longe, chamavam e abriam uma asinha para ela, cantavam ela. Meu Deus, eu fiquei me perguntando: Senhor, que mulher de coragem é essa? Porque ela chamou Jesus de um qualquer. Ela atacou a religião dele, falando que ele era falso religioso. E pior, ele não está sozinho, ele tem um discípulo do lado. Quando essa mulher atacou Jesus, eu posso ver João olhando para o chão. Pergunte para quê? Está procurando um pedaço de pedra e pau. Está esperando Jesus falar: mate essa impostora, mate essa pecadora, mate essa adúltera, mate essa prostituta. Porque Jesus já sabia quem era ela. A mulher sabia que ela ia morrer. E aí eu falei com Deus: Senhor, de onde essa mulher tirou coragem? E sabe o que o Senhor falou comigo? Filho, essa mulher estava cansada. Do que, Senhor? Cansada da vida que ela levava, de acordar todo dia ao lado de um homem que não era dela. E nesse dia especial ela acordou, olhou do lado da cama. Além do amante não estar ali, ela olhou em cima da mesa, tinha lá um pacotinho de dinheiro. Ela estava cansada de ser objeto. Parece que naquela manhã ela acordou e falou com o Deus dos samaritanos, que é o Deus de Abraão. Eu cansei dessa vida. Eu quero uma outra vida. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais que nenhum homem toque em mim. Eu quero ter uma família. E parece que enquanto o filho de Jeová estava caminhando na estrada, o Senhor falou com ele: filho, entra nessa placa aí, ó. Porque, meu pai, aqui é a terra dos samaritanos. Eu quero salvar os samaritanos. Tem uma samaritana cansada da vida podre e porca que ela estava levando. É por ela que eu quero que você entre aí. E quando ela atacou Jesus, eu imagino ela fechando os olhos, esperando pedras e paus, e João olhando para Jesus, dizendo: manda que eu faço. E Jesus abre a boca dele de novo e diz assim: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Oh, glória. Quem já bebeu dessa água aqui? Deixa eu ver. Então reage. Se você bebeu dessa água, não pode estar triste aqui dentro, não pode estar cabisbaixo. Quem bebeu dessa água tem autoridade para adorar. Sabe que ele é verdadeiro, sabe que ele é real. Aleluia. Senti Jesus aqui, pastor Washington. Olha ele falando: se tu soubesses quem sou eu. Agora interessante é ver a resposta dela. Lembra do que ela chamou Jesus antes? Como sendo tu homem judeu. Olha o que ela vai falar para Jesus agora: mas Senhor. Aquele ali entendeu. Vou falar de novo. Primeiro ela falou: como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ele disse: se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Aí ela diz assim: mas Senhor. Só
só reconhece alguém como Senhor quem sabe que Ele é melhor do que ela, Ele é maior do que ela. Ela percebeu que Jesus não era como os da religião dela. Ela percebeu que Ele não era alguém que enganava. O que Ele falou entrou no ouvido e desceu no coração e acalmou o coração dela. A palavra branda acalma um coração enfurecido. Aí então ela diz: mas Senhor, o poço é fundo e tu não tens como tirar água daqui. Era tudo que Jesus queria ouvir. Jesus, eu imagino ele se levantando e indo lá perto do poço. Ela está ajoelhada aqui e ele olhando dentro do poço, dizendo: o poço é fundo, mas a água que eu vou te dar não está aí. A água que eu vou te dar não está no poço. A mente dela viajou. Eu tive lá 10 quilômetros ao redor daquele buraco na areia. Não tem uma gota d'água. Não tem córrego, não tem lago, não tem val, nada. Na mente dela, ela está dizendo: mas se a água não está aqui, onde está essa água? Aí Jesus se apresenta: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Aleluia. E aí Jesus faz algo no coração dela e diz assim: se você guardar essas palavras que eu estou te falando, dentro de você vai nascer uma fonte. Vai nascer uma, não vir uma, que vai jorrar para a vida eterna. Abrindo um parênteses para poder dar alguns ensinamentos. Eu estive lá nesse lugar. Se os crentes soubessem o que Jesus é capaz de fazer em 1 hora de culto, nenhum crente ficaria perdido no meio do culto. Nenhum crente se levantaria para ir em banheiro, não ficaria mascando chiclete, não ficaria mexendo em celular. Em 1 hora de culto, Deus pode virar a vida de uma pessoa de uma forma que a pessoa jamais pode imaginar. Do poço de Jacó até as ruínas da cidade de Sicar, eu fiz o caminho a pé 25 minutos. 25 minutos para sair de Sicar e ir ao poço, do poço a Sicar. A mulher saiu de manhãzinha de casa. Foi andando pela rua e todo mundo dizendo: Shalom, Shalom. Ela virava as costas, o povo dizia: lá vai a Kenga, destruidora de lar, a prostituta. Na cara ninguém tinha coragem de falar. Não matavam ela porque ou ela era amante de um político ou de um líder religioso, que eram homens que tinham autoridade e não deixavam ninguém tocar no que era deles. Todo mundo sabia da vida dela. Ela saiu da cidade 25 minutos a pé, chegou no poço. Eu calculei o que aconteceu no tempo dela colocar o cântaro lá dentro para puxar, para amarrar. A fala dela com Jesus, o diálogo deles não durou 15 minutos. Foi uma das pregações mais rápidas de Jesus. 15 minutos. Com 25 a pé, quem é bom de matemática? 40 minutos. Quando Jesus terminou de falar com ela, ela deixou o cântaro para trás. A Bíblia diz que ela voltou correndo para a cidade. Aí fui eu correr no meio do deserto. Cheguei lá com a língua aqui embaixo, que eu já não estou mais um jovenzinho. Cheguei chamando Jesus de Genésio. Quando eu parei no centro do que seria a cidade, olhei para o relógio, 20 minutos. Economia de 5 minutos correndo. 40 com 20? Quem é bom de matemática? 60 minutos é igual a uma? Olha para o seu irmão, 1 hora. Diga para ele: olha o que Deus faz em 1 hora. 1 hora atrás, aquela mulher era a maior prostituta da cidade. 1 hora depois, aquela mulher é transformada na maior missionária do Novo Testamento. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Ela saiu de casa como prostituta, ela voltou como missionária. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela entrou na cidade gritando: encontrei um profeta, encontrei o Messias, o nome dele é Yeshua, ele revelou a minha vida, ele mudou meu coração, e ele está lá no poço. Se alguém tem sede, corre lá, corre lá. A Bíblia diz que a cidade inteira, estou com o corpo todo arrepiado, eu vou repetir. A Bíblia diz: e a cidade inteira
Homens, mulheres, crianças, doentes, servos, donos, chefes, foram até o poço. Jesus pregou no poço. A cidade inteira se converteu. Mais tarde, quando o culto terminou, a Bíblia diz que os homens entraram na cidade, a mulher estava chorando ainda, sentada no meio-fio, e falaram assim para ela: agora cremos, não porque te ouvimos, mas porque nós vimos que ainda há profeta em Israel. Uma hora do culto, não despreze essa hora de culto. Se ligue em Cristo, busque o seu milagre, pague o preço pelo seu milagre. Ah, pastor, mas os irmãos não gostam muito de barulho. Ignore, esses irmãos não pagam as suas contas, não te visitam quando você está doente. Adore a Ele. Não deixe os Judas falar que a sua adoração é muito extravagante. Lembra de Maria quebrando um vaso de alabastro, derramando aos pés de Jesus? Veio um crente e falou: isso aí é uma adoração extravagante. Se a gente pegasse isso aí e usasse para os pobres, Jesus disse: ela está fazendo o que ela pode. Deixa ela fazer o que ela pode. Eu estou sentindo Jesus aqui. As águas do poço estão aqui. Bebe dessas águas. A segunda coisa que eu aprendo, e ela é mais forte, preste atenção na minha pergunta. Sentado naquela pedra, diante do poço, diante de uma pecadora, está um homem, sim ou não? Sentado naquela pedra está Deus, sim ou não? Quem pediu água para aquela mulher? O homem ou Deus? Quem foi que falou para ela: mata a minha sede? Foi o homem Jesus ou foi o Deus Jesus? Não tem como dissociar a imagem dele. Ele não era meio homem e meio Deus, ele era 100% homem e era 100% Deus. Esse texto é muito profundo. Sentado naquela pedra está o Criador, e o Criador está olhando para um pecador e está dizendo assim: pecador, mata a minha sede. Deus tem sede. Deus tem uma necessidade. Parece heresia, né? Como é que Deus pode ter necessidade se Ele é dono de tudo? Você nunca se perguntou por que Ele te criou? Se Deus fosse pleno onde estava, por que Ele ia querer criar alguma coisa? Deus criou o universo, porque sendo Deus, tem uma coisa que mesmo podendo Ele fazer, jamais faria, porque não faz sentido. Imagine você comprar uma roupa muito bonita e querer mostrar para todo mundo e ter que andar com a etiqueta pendurada, para todo mundo falar: ó, etiqueta, acabei de comprar, você viu? Que graça tem você comprar um sapato, chegar numa rodinha de amigo: ó, não pisa, meu pisante é novo, para todo mundo olhar para o seu pé. Que graça tem você emagrecer e andar pela rua com a camisa assim: pergunte-me como foi. E aqui atrás Herbalife. Não tem graça. A graça é alguém chegar perto de você e falar: nossa, você está diferente, emagreceu, está mais corado, que carrão, que roupa nova. Toda sorte de elogio é uma espécie de adoração, é um reconhecimento. Do que adianta ser Deus se não tem ninguém para te dizer: tu és Deus, tu és grande, tu és magnífico, tu és eterno. Que graça tem você ser Deus, o Criador do universo, e não ter ninguém para adorar? Deus, na eternidade, entendeu isso e criou o ser humano. Deus te criou para adorar o nome dele. E o que é o culto? É um lugar de adoração. O culto não é para você. Nós erramos. Eu vou lá hoje no culto. Deus, me dá um culto alegre. Ele olha do céu e diz: filho, desculpa, mas eu não posso te dar culto, porque você é um ser humano, e culto é para uma divindade. Deus é bondoso, Ele entende as nossas necessidades, Ele até reparte conosco o culto, sabia? Ué, a irmã estava aqui cantando um louvor bonito. Ela cantou para você? Sim ou não?
Não foi para vocês? Ela estava cantando para quem? E por que você estava chorando? Por que você estava dando glória a Deus quando ela cantava? Se o louvor não era para você, se era para ele, olha como ele é bondoso. O louvor era para ele, disse: eu vou repartir com você um pouquinho do que eu sinto aqui em cima. Isso é culto. Na hora da pregação, Deus é tão bondoso que era culto, é nós falando com ele. Aí ele para de falar, ele manda você ficar quieto e diz: agora eu vou falar contigo. Então isso é culto. Ninguém deve entrar no culto esperando coisas espetaculares ou só dizendo venha a nós. Não, você tem que primeiro chegar entregando. Você tem que entrar aqui dentro se doando. Você tem que entrar aqui dentro e chamando a atenção dele. Você tem que fazer alguma coisa que mexa com o céu, provocar Deus. Jó disse: Deus procura aqueles que o provocam. Como é que eu posso provocar Deus, pastor? Sei lá. Você consegue provocar os homens, provoque Deus. Que jeito? Dá um grito, dá um pulo, planta a bananeira, sai correndo. Aqui é uma Assembleia de Deus, é pentecostal. Agora ficar paralisado aí, com essa perna cruzada, me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar, né? Ficar o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vir para um culto de festa, vir para um culto pentecostal e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Isso não é culto. Culto de adoração, ele tem que ser pleno. Adore ao Eterno, adore ao Criador. Jesus, estou sentindo ele aqui. Jesus te trouxe hoje aqui para você matar a sede dele. Mata a sede do Criador. Gente, existe alguma coisa acima de Deus? Sim ou não? Vou perguntar de novo: existe alguma coisa acima de Deus? Sim ou não? Se eu te mostrar que existe, você promete que não vai se desviar? É o que dá a ler demais a Bíblia. Eu não li um versículo da Bíblia que fala que tem coisa que está acima de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e acima dele os serafins voavam e cantavam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E eu fiquei me perguntando: por que os serafins voam acima dele? A gente geralmente só olha para o céu, para cima, quando a gente tem uma necessidade. Quando a gente está numa luta, meu Deus. Até ateu fala: meu Deus. Eu só olho para cima. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada e eu descobri que a adoração, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. A adoração sai da terra em forma de sons, mas quando chega onde Deus está, o som é transformado em cheiro. Sabiam disso? Deus não ouve a nossa adoração, Deus sente o cheiro da adoração. Apocalipse, os anjos pegavam com taças as orações dos santos, as lágrimas dos santos, a adoração, chegavam diante do trono e derramavam diante do trono. Aí Deus sentiu o perfume. Quem aqui já chegou em casa um dia e foi lá para o fogão, abriu a panela para sentir o cheiro da comida? Alguém já fez isso aqui? Só tem uns 4 doidos igual eu, o resto é tudo normal. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Quando você abre a panela e sobe aquele cheirinho, o que você faz? Lembra aí? Não, você faz assim. Você começa a flutuar. É automático olhar para cima. É automático. Sentir um cheiro bom, você olha para cima. O Senhor falou para mim: é isso aí que acontece comigo, filho. Falei: como assim? Quando vocês me adoram aí embaixo, os anjos pegam a adoração e jogam aqui. Aí eu sinto o cheiro da adoração. Quando o perfume é bom,
Eu olho para cima e lá de cima os serafins dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é um ser que tem que ser adorado de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de trás para frente, de frente para trás. E o último versículo do último salmo da Bíblia diz: todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Não venha com desculpas. Não venha dizer: eu só adoro a Deus quando eu sinto. Você tem que sentir o que é para adorar a Deus, seu coisa ruim? Você quer sentir o que é o vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Quer sentir o calor de uma brasa de um serafim? É isso? Eu não preciso sentir nada para adorar ao Senhor. Basta eu me lembrar quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Meu nome está escrito no livro da vida, o seu também está. E isso não é motivo para você adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Você já se perguntou por que Jesus falou com os homens sobre a beleza dos lírios, mas mais ainda sobre o sustento dos pássaros? Jesus usou um pardal, um pássaro tão insignificante, dizendo assim: o pardal planta? Não. Mas por que não falta alimento para ele? Os animais trabalham, só aqueles que são forçados, como cavalo e vaca. Os demais não trabalham. E como sobrevivem? Falta alimento a eles? Por que Deus dá alimento a eles? Não sei se você lembra, no Brasil, não sei se aqui na América acontece isso, quando você acorda muito cedo e abre a porta ou a janela, ou você sai da rua, você escuta o canto dos pássaros. De manhãzinho os passarinhos cantam sem parar. Por quê? Deus explicou para Jó numa conversa filosófica: Jó, quem é que dá comida para o filho do urubu quando ele clama a mim? O canto dos pássaros faz o Senhor dar comida para eles. O sustento, que pássaros, animais só vivem para comer. Eles não vivem para se vestir, para andar. A vida deles é comer. E quem é que dá comida para eles? O Senhor. Como é que o Senhor dá comida para eles? Quando eles louvam. Eu tenho um amigo meio maluco do Rio de Janeiro, pastor. Ele diz que, Marco, a Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar o Senhor. Mas eu descobri uma coisa que não respira e louva. Falei: o quê? Foi o mar. Falei: você está doido? É, o mar louva. Falei: como? Eu estava orando esses dias aqui na beira numa das praias do rio, e veio aquela onda, e a onda começou a bater nas pedras, e eu comecei a escutar as ondas louvando. Eu falei: o que elas falavam? Elas falavam assim: Jeová, Jeová, Jeová. Eu falei: adorador, vê adoração em tudo. Nós deveríamos estar aqui agora adorando. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu quero. Mas você tem tudo que você precisa. O Senhor tem sido bom com você. O Senhor tem te dado fé, força, saúde, trabalho, alegria. Tem te dado uma família. E você vai mesmo ficar com essa boca fechada? Não pode dar um grito de glória a Deus num culto como esse. Mate a sede do seu Criador. Eu termino aqui. 3 capítulos depois do Evangelho de João, capítulo 4. Uma semana depois, Jesus percebeu que os seus discípulos estavam estranhos. E ele deve ter chamado Pedro, porque Pedro é aquele que fala mais que o homem das cobras, né? Imagina Jesus falando: Pedro, o que aconteceu com a turma? Senhor, está todo mundo triste. Por quê, Pedro? Está todo mundo triste porque João contou a história para nós. Que história, Pedro? A história daquela zinha lá. Que zinha, Pedro? Aquela samaritanazinha lá. E o que João contou? João contou para todo mundo que o Senhor deu um presente para ela. Eu dei um presente para ela? Deu. Que presente? João falou que o Senhor deu para ela uma tal de fonte.
que jorra para a vida eterna. E aí, Pedro? E aí, senhor? Que para nós estamos com o senhor há 3 anos, o senhor não deu nenhuma gota dessa água. Para essa mulher, o senhor já deu uma fonte. Pedro, é essa a conversa? Chama todo mundo lá. Jesus não me entrega. Chama todo mundo, Pedro. E lá vem os 12. 11 olhando para Pedro, fazendo assim, ó. Cagueta. E imagina Jesus olhando, vocês estão tristes comigo? E todo mundo de cabeça baixa. Tão tristes porque eu dei para aquela coitada uma fonte de água. Vocês acham que eu sou injusto? Se eu conheci ela em 15 minutos e dei essa fonte, vocês estão comigo há mais de 3 anos, vocês acham que eu nunca dei nada para vocês? Eu tenho que ficar colocando nome em tudo? Pedro, sim, senhor. Onde você arrumou coragem para no meio de uma madrugada pular em cima das águas do mar e andar comigo? Onde, Pedro? Pedro, só tem coragem de enfrentar a morte quem tem a água da vida, Pedro. João e Tiago, sim, senhor. Onde vocês arrumaram coragem para chegar em mim depois daquele evangelismo fracassado e falar: Senhor, destrói aquela cidade porque não aceitaram o nosso evangelho? João e Tiago, só não leva afronta para casa quem tem a fonte da água da vida. E vocês outros aí, como é que os demônios respeitam vocês? E onde vocês oram, há curas. Enfermidades e demônios só respeitam quem tem a fonte da água da vida dentro deles. Eu imagino um olhando para o outro dizendo assim: tá vendo? Eu falei para você, eu sabia que eu tinha, eu só não sabia o nome. Pode imaginar 12 homens falando assim: eu tenho, outros dizendo: eu também. Quem tem aqui? Quem tem? Deixa eu ver. Então fala para o seu irmão, diga: eu tenho. Diga para ele: eu também. Aí Jesus faz assim: ei, vocês estão felizes porque receberam uma fonte? Escutem aí. Se as minhas palavras estiverem em vocês, e se elas foram crescendo ao longo desses 3 anos, não tem mais fonte dentro de vocês. Dentro de vocês agora existe um rio. Um rio de águas vivas, que por onde passa o que está morto é ressuscitado, e por onde passa o que estava caído é erguido, o que está perdido é achado. Aqui tem uma resposta de Deus para você, que serve a Jesus desde a época da Arca de Noé. Não, pastor, não sou tão velho assim não. Eu sei que você não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou na terra. Eu sei disso. Você não vive falando assim: aquele irmão aceitou Jesus comigo e ele está longe, está lá em cima e eu estou aqui até hoje. Será que Deus faz acepção de pessoas? Medite aí. Será que Deus chama um para derrota e outro para vitória? Um para crescer e outro para ficar nanico? Não. A salvação é a única coisa gratuita que nós temos no reino. Marque isso no seu coração. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o feio, o bonito, o negro, o branco, o asiático. Para salvar, é Ele que age. Agora, para usar, para erguer, para fazer dessa pessoa um baluarte, uma atalaia, aí é um pouquinho mais profundo. Aí Deus tem os seus xodós. Eita, faz quantos anos que eu não escuto essa palavra aí? Aí Deus tem os seus xodózinhos. Não, pastor, Deus não tem. Tem. Você sabe. Você não tem uma mãe de oração? Você tem alguém que quando você está no vale da sombra da morte é para aquela criatura que você liga? Por que você liga para aquela criatura sendo que você é filho do mesmo pai que ela? Qual a diferença dela e de você? Pastor, é que ela parece que Deus escuta. Não é que parece não, Deus escuta mesmo. Porque aquela criatura tem um nível de intimidade com Ele que você não tem. E por que eu não tenho, pastor? Me diga o que você fez com a sua fonte.
aceitou Jesus junto com o mesmo irmão, naquela mesma época, e o irmão decolou, a irmã está longe, pregando, fazendo isso, você está até hoje, capengando, tem alguma coisa esquisita. Se vocês beberam da mesma fonte, eu cresci na mesma igreja, que mais de 100 adolescentes foram salvos no mesmo ano. 1987 eu me converti, depois do carnaval. 112 adolescentes se converteram. Permanecemos juntos na mesma igreja. Nós fomos aos mesmos congressos, nós fomos ouvir os mesmos pregadores, fomos à mesma escola dominical, fomos às mesmas vigílias, cantamos os mesmos hinos, crescemos juntos. A pergunta que até hoje se faz lá é: por que o Feliciano voou e a gente não? Aí alguém diz: Deus escolheu ele para isso. Eu vou falar uma coisa que espero que não te escandalize. Do céu para a terra vem a salvação. O restante sai da terra para o céu. Vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Quando pequenas, a Camille, ela era muito engraçadinha. Um dia eu cheguei em casa cansado, joguei as malas no chão, lá vem aquele toquinho de gente correndo. Ela agarrou a minha perna, me encheu de beijo, caiu no chão, ficou de quatro, falou: papai, olha o que eu aprendi. Eu olhei e falei: o que é isso, Camille? Ela olhou para cima com aqueles olhos de jabuticaba desse tamanho e fez assim: miau. Eu falei: que é isso? Eu sou seu gatinho. E começou a se esfregar na minha perna. Foi embora o cansaço, a tristeza, e eu catei aquele gatinho, dei um cheiro nele e arrumei um problema pro resto da vida. Toda vez que a Camille fazia uma peraltice, eu ia falar: Camille, ela, miau. Até hoje, as outras duas, quando querem falar alguma coisa comigo que acham que não vão conseguir, chamam ela: Camille, fala com o pai. Se você passasse 24 horas comigo e com a Camille, um dia você ia falar assim, como muitos amigos falaram que estiveram na minha casa: você é mais chegado a ela, né? Você dá mais carinho para ela, você dá mais beijo a ela. Eu sempre deixo falar e falo: não, a perspectiva do seu olhar está diferente, está errado. Por quê? Eu não saí de perto de você, eu não fui lá agarrar ela, eu não fui lá beijar ela, eu não fui lá fazer um carinho nela. As 3 estão aqui na mesma casa e eu sou o pai, mas ela vem até mim. Pegou aí? Não sou eu que vou até ela vem até mim. Não sou eu que fico enchendo ela de beijo, ela que me enche de beijo. Existem filhos que encontram o caminho do coração do pai. Somos filhos do mesmo pai aqui dentro. Aí as pessoas me veem pregar e falam: por que ele prega desse jeito? Eu sou um xodózinho do pai. Eu encontrei o caminho do coração dele. Não sou melhor do que ninguém, mas o pai me usa de uma maneira especial. Por quê? Porque eu consegui me... dele, fiquei mais perto dele. Meus amigos vão andar na minha casa até os dias de hoje. Eles passam lá andando nas suas bicicletas. Alguns não tem mais nem dente, que a gente era tudo pobre, eu era cortador de cana. Mas hoje eu moro numa casa bonita, eu sou uma pessoa importante no Brasil, estou no meu 4º mandato como deputado federal. E eles falam para mim, até hoje: por que a gente não te seguiu? Meu apelido era fanático, beato de igreja, santarrão, maluco. Eu era o famoso espalha-rodinhas. Eu chegava num grupo de jovens, iam sair um ou outro, daqui a pouco eu ficava sozinho. Falavam pelas costas: não dá para ficar com ele não, só fala de Bíblia, só fala de Deus, só quer orar, só quer isso. Eu vou fazer o quê se a Bíblia diz que a boca fala daquilo
o coração está cheio. Você está entendendo? Todos os que estão aqui têm a mesma fonte, pastor Washington, que o senhor tem, que eu tenho. A questão é, o que você fez com a sua fonte? Entulhou ela? Deixou alguém tapar a sua fonte? Se preocupou com o Zé Mané que falou da sua vida? Você esqueceu que dentro de igreja está cheio de coveiros espirituais? Gente que nunca alcançou intimidade com Deus, está na igreja, mas não conseguiu chegar no Santo dos Santos. Fica ali pelo átrio, fica ali pelo lugar santo, mas nunca atravessou o véu do templo, não conhece o Santo dos Santos. Aí fica querendo julgar você, porque você grita, porque você faz isso e aquilo. E aí, essas pessoas são coveiros de igreja. Querem matar aqueles que têm sonhos, querem matar aqueles que estão querendo, aqueles que estão buscando. Não dê ouvido a coveiros. Não dê ouvido a coveiros. Busque. Busque. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus quer fazer você saltar da fonte para o rio. Um rio de águas vivas vai brotar do seu interior. E quando esse rio brotar, não tem demônio, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, não tem olho gordo, não tem macumba, não tem convenção, não tem inimigo, não tem traficante, não tem bala perdida, não tem Covid, não tem AIDS, não tem câncer, não tem Satanás que faça a mão de Deus. Não tem, não tem. Adore, adore, vai desentulhando a sua fonte nessa noite. 2024 tem que ser um ano diferente para você. Eu vou profetizar, não tem, ele vai ser um ano diferente para você. Você vai crescer na graça e no conhecimento. O Senhor vai fazer você crescer financeiramente no mesmo tamanho do seu nível espiritual. Você vai começar a crescer. O Senhor vai começar a te usar de uma maneira tão maluca que você mesmo vai falar: eu estou doido. Não, não é doido, é o céu se abrindo. Nós somos uma igreja carismática. Nós somos a Assembleia de Deus. Nós cremos em milagres, nós cremos os dons do Espírito Santo. Nós acreditamos nos 5 ministérios bíblicos para o santo ministério. Nós acreditamos que o Senhor Deus tem entre nós profetas. Nós acreditamos que o Senhor Deus pode levantar entre nós homens e mulheres extraordinários, e você será um deles. Mas você tem que desejar, você tem que querer, você tem que buscar. Agora há pouco, eu termino aqui, eu estava pregando lá na igreja The Rock, o nome da igreja, Beto? A Rocha, né? In The Rock. Vocês já entraram lá dentro? O senhor já foi lá nessa igreja, pastor? 5.000 assentos. Não tem 50 crentes na igreja. Construíram uma igreja daquele porte porque tinham gente. E a igreja morreu. Tem lá os hispanos tentando levantar ela. E agora um grupo de brasileiros malucos foram para lá. Como é que se constrói uma estrutura avaliada em pelo menos uns 20 milhões de dólares? Do nada, não houve um tempo de fervor. E o que aconteceu que esfriou tudo? O conforto? As pessoas acharem que essa nossa adoração extravagante tem que parar, que nós temos que nos modernizar. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. Quem esquece de onde veio não merece para onde deveria ir. Que Deus traga um avivamento sobre Orlando. Que comece aqui, pastor Washington, com homens e mulheres cheios de propósito. Lições que aprendemos essa noite: não deixe a religiosidade impedir você de ver a glória de Deus. Não caminhe ao lado de Jesus se não for para você aprender ou receber algo novo. Não caminhe despreparado. Beba da fonte e deixe a fonte jorrar. Deixe crescer o seu ministério. Deixe voltar aquela fome que você tinha de Deus, de pregar, de orar, de ler a Bíblia, de se santificar. Não importa o que o mundo pensa, não importa nem o que as pessoas pensem.
Não deixe ninguém se meter entre você e a intimidade que você tem com Deus. Esse é o meu segredo. Eu prego há mais de 30 anos. Alguns aqui me escutam pregar há muito tempo. Se você entrasse aqui de olhos fechados e só ouvisse a minha voz, porque voz não envelhece, você ia falar assim: é um menino da Vila Tatu. Mas você abriu o olho e me viu aqui de barba branca, desse jeito, e aí as pessoas julgam a gente pela aparência. Não faz mais isso. Absorva, beba, questione. O que faz essa pessoa permanecer firme até hoje? Eu prego há mais de 30 anos. Não me lembro de um culto que eu tenha pregado e Jesus não tenha operado. Não me lembro de uma vez que eu tenha pregado e o Senhor não tenha falado com alguém. Por quê? Sou melhor do que alguns? Não. Eu mantenho a chama do meu coração acesa. A brasinha está sempre acesa. E quando ela vai apagando, eu falo: Senhor, dá um sopro aqui dentro. E o Espírito sopra e a brasa se acende de novo. Que nesta noite a sua fonte vire um rio. Que o Senhor te transporte para um outro nível. E que Ele te apresente revelações que há muito tempo você não tenha visto mais. Quem pode dizer amém por essa palavra?